Oxalá possamos concluir a contento esses encontros. O tema é valor, o tema é indiferença, tema clássico, tema sobre o qual poderíamos nos estender indefinidamente. Eu começo na pré-filosofia, na época dos deuses. E na época em que aqui só havia deuses, a questão do valor não aparecia com clareza. Aparentemente os deuses não atribuíam muito valor às coisas, nem a eles mesmos. Claramente a questão do valor é contemporânea da humanidade. Claramente as coisas passam a ter valor na medida em que o homem as contempla, o homem as encontra. Claramente as coisas têm valor para o homem, na medida das necessidades da vida humana. Antes disso, não fazia o menor sentido pensar no valor das coisas. Um planeta nunca observado, um planeta nunca contemplado, nunca encontrado por ninguém, não pode ser nem bonito nem feio, nem grande nem pequeno, nem redondo nem quadrado, porque um planeta nunca contemplado por ninguém só é indiferente, sem valor. Passará a ter valor quando observado por alguém, quando encontrado por alguém. Portanto, passará a ter valor para nós. O curioso é que, no próprio pensamento mitológico, o surgimento do homem não é exatamente um episódio nobre. Vocês se lembram que o homem surge da iniciativa de Epimeteu e Prometeu de compensar o tédio cósmico promovido por Zeus. O homem surge, o homem e os demais mortais, como uma tentativa de divertimento. Não é exatamente a aparição triunfal que imaginávamos para nós. E o que é mais curioso é que, em relação aos animais, o homem surge a partir de um erro. O erro cometido por Epimeteu de ter entregue aos animais todos os atributos, todos os acessórios, todas as prerrogativas, todas as armas que a natureza poderia ter para enfrentar o mundo e a eles mesmos. Ao homem nada sobrou. Talvez por isso Prometeu tenha que ter entregue ao homem a astúcia, para que ele pudesse ele mesmo fabricar o que lhe faltava. Porque o homem nasceu zerado, incompetente, incapaz de sobreviver por conta própria. Se entregue a si mesmo, perece. Coube ao homem aprender a viver. Coube ao homem aprender a viver no meio do caminho, como se fora aprender a remar remando, sem estágios prévios, né? Sem preparação, desprovido de tudo. Coube ao homem desenvolver uma tecnologia de vida que a natureza não pôde lhe dar. Lembram-se que a tartaruguinha sai do ovo, vem a primeira onda, já é tartaruga. E um recém-nascido humano ao lado, vem a primeira onda e já é um recém-nascido afogado. Portanto, se o valor é concomitante do surgimento do homem, o valor tem a ver com a própria condição humana. E a condição humana não é a mais auspiciosa, a mais generosa, a mais rica. Pelo contrário, é a de carência, é a de escassez, é a de debilidade. Se o valor é uma invenção humana,
aparentemente faz parte desse aprendizado para a vida que o homem teve que desenvolver para apetrechar os seus, que como ele nasceram na carência, na carestia, na impossibilidade. O valor, portanto, faz parte dessa tecnologia que o homem desenvolveu para se virar, sem os recursos que a natureza, por alguma razão, lhe privou. Talvez seja importante para o homem atribuir valor. Talvez seja importante para o homem discernir no mundo o que presta e o que não presta. Talvez por conta desta fragilidade que é a nossa, acabou se tornando fundamental conseguir separar o joio do trigo, conseguir identificar o melhor do pior. E essa importância de valorar as coisas do mundo começa pela própria necessidade do homem de dar à sua vida um caminho. Necessidade que a pera, o vento, a maré, o javali e a ameba não têm. Não há por que um gato valorar, porque viverá do único jeito que puder viver. A vida do gato é regida pelo instinto, condição natural que transcende completamente suas inexistentes deliberações. Mas o homem não tem nada para lhe guiar. E é por isso que sua vida depende dele. E entre várias vidas é preciso escolher a melhor. E pronto, a necessidade de valoração começa aí, pela identificação da melhor das vidas a viver. Sábado de manhã, com sol, Minas Tênis Clube ou aula de filosofia? O valor é coisa nossa, para nós. Para a vida, qualquer outra explicação é sem sentido. Diriam os darwinianos, atribuir valor às coisas do mundo é condição adequada de reprodução da espécie. Tecnologia nossa. Se o apêndice não presta para nada e tende a desaparecer, o valor é super útil, nos ajuda a reproduzir a espécie. Por isso, continuaremos falando dele, razão de ser desta aula. Na filosofia, eu vou começar por uma novidade. Último encontro. Vamos dar voz aos sofistas. Os sofistas foram marcados pelo entendimento que Platão tinha deles. E é muito triste ganhar a notoriedade histórica pelo entendimento de seu maior inimigo. Não é muito fácil ser conhecido pelas palavras daquele que te odeia. Os sofistas foram taxados de mercenários, como somos nós, os professores. Os sofistas, a diferença é que os sofistas se vendiam bem. Os sofistas foram taxados de ávidos pelo poder na polis. Superioridade em relação aos professores agora é imensa. Os professores já abriram mão dessa possibilidade e quando porventura algum professor alcança o poder, rapidamente assegura que já não é mais professor. Fiquem tranquilos, esqueçam o que eu falei. Eu agora sou outro. E o sofista que eu trago à baila aqui é Antífon. Nunca ouvi falar? Pois é. Antífon não ficou de fato famoso fora do clube dos filósofos. E não ficou famoso, entre outras razões, porque existe dois tipos de pensador. Os alinhados com a história oficial da filosofia, que tem na esteira de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes, Kant e Hegel, o eixo
oficial, os outros costumavam ter seus escritos queimados. E Antífon é o caso. Ele não resistiu à incompreensão dos seus contemporâneos. Antífon nos propunha, atomista e materialista que era, que tudo que existe é constituído por átomos. E os átomos não estão parados, mas circulam. E se circulam, circulam por onde ainda não há átomos. E, portanto, além de átomos, há vazio. Vazio por onde circulam os átomos. Você está muito de acordo que isso valha para a árvore, para o poste, para a cadeira e para a mesa. Está muito de acordo que isso valha também para o seu corpo. Mas Antífon observava que entre todas as coisas que existem, existe pensamento, existe ideia. E as ideias e os pensamentos são átomos que circulam. Antífon destacava entre os pensamentos que constituem a nossa psique, constituída de átomos circulando, dois tipos. Aqueles dos quais nos damos conta, que ele denominava de átomos de psique iluminados. E aqueles dos quais não nos damos conta, em número muito maior. A esses Antífon denominava de átomos de pensamento na escuridão. Vá vendo. Não se surpreenda. Nós estamos 4 séculos antes de Cristo. Antífon observava que grande parte das nossas tormentas pessoais e individuais advém da nossa impossibilidade de jogar luz a grande parte daquilo que pensamos. Pensamos sem nos dar conta de pensar. A nossa capacidade de alumiar, a nossa capacidade de perceber, a nossa atividade pensante era, sem dúvida, a grande causa das nossas angústias, dos nossos males. Por isso Antífon criou um hospital, Hospital da Alma. Nesse hospital, Antífon recebia as pessoas atormentadas, angustiadas. E Antífon dizia, terceira coisa, que a luz que alumia os nossos pensamentos não os alumia de uma vez por todas, porque como os átomos estão em circulação, temos que acreditar na possibilidade de que aquilo que passa pela nossa cabeça num instante deixar de passar. E melhor, aquilo sobre o qual nunca tínhamos nos dado conta ainda, passarmos a nos dar conta, passarmos a ter ciência de pensamentos que antes se encontravam na sombra e com isso desenvolver uma capacidade de identificar a raiz das nossas angústias, a raiz dos nossos males. E você olha para mim e diz, professor, mas como? E Antífon dá o checkmate mortal do seu embevecimento e da sua surpresa. Antífon propõe: fazemos com que o nosso pensamento seja iluminado, investigando assim a genealogia das nossas angústias quando falamos sobre a própria vida. É através da linguagem, é através do discurso, é através da associação e do encadeamento de ideias que podemos incentivar e promover a iluminação dos átomos que estão na escuridão e com isso a identificação dos males que nos angustiam. E por isso, no Hospital das Almas de Antífon, o que acontecia é que Antífon se dispunha a ouvir os dramas pessoais daqueles que ali se apresentavam para ser curados.
Você que tem alguma formação psicanalítica deve estar à beira de um ataque de nervos. Professor, mas como é que eu nunca ouvi falar desse fulano? E eu te digo, por quê? O que ele escreveu foi queimado. Ah, bom, fico mais tranquilo. Mas ainda assim, como o senhor sabe de tudo isso? É que fiz uma regressão. Eu fui ontem para Rondônia, antes de ontem, numa reunião do Cicobi, e parei numa mulher estranha. E ela disse, o que você quer, meu filho? Eu falei, eu queria voltar para trás. E assim voltei. E me deparei com esse antífon que me contou tudo isso. A verdade é que aqueles que tiveram seus escritos queimados não estão completamente borrados da nossa cultura. Porque, felizmente, nós temos historiadores do pensamento. Aqueles que contam o que os outros pensaram. Historiadores que, com rigor, apresentavam textos completos, entre aspas, do pensamento de outros. E um grande historiador do pensamento antigo, e que era praticamente contemporâneo, eu me atrevo a dizer que mais do que historiador, ele era uma espécie de repórter do pensamento do seu tempo, é Diógenes Laércio. E Diógenes Laércio nos faculta o contato com o antífon, que diretamente nos foi impossibilitado pela truculência e pela ganância daqueles que viam em antífon um enorme perigo para as suas certezas que se consagrariam como a verdade daquele tempo. O final de contas, o bem e o mal, na perspectiva antifoniana, tem a ver diretamente com as nossas angústias. E será bom tudo aquilo que aplacá-las, será ruim tudo aquilo que alavancá-las e que as alavancar. E é por isso que Antífon tinha essa preocupação de cuidar das almas, de cuidar das vidas, de cuidar das angústias, e tinha daí toda uma teoria do valor que esbarrava na necessidade de cuidar da nossa psique. Mas, depois de termos cometido essa heresia e dado voz ao pensamento maldito, para aqueles que realmente se interessaram pelo tema, imagino que haja mais de um, no final da aula de ontem, muitos vieram me falar do tal do antífon. O professor Michel Onfray, toda vez que eu falo professor antes de um nome é porque foi meu professor, o professor Michel Onfray, que nesse ano que passou lançou um livro sobre Freud que causou polêmica mundial, né? Crepúsculo de um ídolo, escreve uma verdadeira enciclopédia cujo título é A Contra-História da Filosofia. E na Contra-História da Filosofia, Antífon é um capítulo do primeiro volume. Encontra-se em qualquer livraria. Por que contra a história da filosofia? Porque justamente dá conta dos pensadores malditos, daqueles que foram queimados, daqueles que não se alinharam com o pensamento platônico cristão, daqueles materialistas, daqueles hedonistas, daqueles filósofos do prazer que sempre foram colocados, digamos, na periferia da história oficial do pensamento. Passemos então à história oficial do pensamento. Platão tem uma teoria do valor que contamina o nosso senso comum. Platão tem uma teoria do valor que é a óbvia teoria do valor, sobre a qual vale a pena 5 minutos de reflexão. Conforme todos os nossos encontros puderam salientar, Platão é um pensador dualista. Quer porque o mundo pode ser abordado de duas maneiras, pelos sentidos e pela razão. Quer porque nós mesmos podemos abordar o mundo de duas maneiras, porque somos constituídos de duas partes, corpo e alma. O mundo é dois, nós somos dois. Nossas duas partes estão em relação correspondente com as duas partes do mundo. Tudo é dois em Platão.
Por isso, o dualismo é a marca registrada do seu pensamento. Ora, o mundo sensível é um mundo encontrado pelos sentidos, é um mundo ilusório, é um mundo que falseia, é um mundo que nos engana, é um mundo que encontramos com o olhar, com o tato, o paladar e a audição a cada segundo diante de nós. Mundo de segunda classe, mundo com o qual se satisfaz a maioria dos viventes, escravos, acorrentados, impossibilitados de entender que aquilo não é o que mais importa. Esses escravos que se contentam com o mundo são simbolizados por Platão como amarrados dentro de uma caverna e contemplando sombras. As sombras da aula que assistem, as sombras da televisão, as sombras dos espetáculos perceptivos que desde que nasceram têm encontrado do amanhecer ao anoitecer. Estes são os que se contentam com pouco, com o que menos importa. Mas há outros que vão além, que encontram o mundo pela alma, pelos olhos da alma. E esses vão além da sombra. Só percebem que são sombra, porque percebem que há algo que projeta as coisas que observam no mundo. Existe, portanto, uma relação entre o mundo dentro e o mundo fora da caverna. Uma relação entre as percepções sensoriais e aquilo que as projeta. E aquilo que as projeta são as formas perfeitas dessas sensações. Se você atravessa a rua e passeia pela linda praça que aqui na frente se encontra, você vê árvores. Mas se elas parecem lindas, é porque você não viu a árvore perfeita. A ideia de árvore, a essência de árvore. Não pode ter visto. A essência da árvore não se vê com os olhos do corpo, mas depreende-se com os olhos da alma. Professor, ideia de árvore? É a ideia única de árvore que projeta a sombra de todas as árvores individuais que você encontra ao longo da sua vida. A árvore perfeita é aquilo que toda árvore tem. Não há uma árvore igual a outra. Por outro lado, toda árvore, para ser árvore, tem uma arboricidade. Aquilo que toda árvore precisa ter para ser árvore. Essa é a ideia de árvore. E essa você encontra com a razão. O mundo de Sofia. Eis aí, homenagem generosa a colega que, como eu, busca o entendimento do maior público. O mundo de Sofia dá o exemplo da galinha. Galinha 1, galinha 2, galinha 3, galinha 5, galinha 6, são todas diferentes entre si aos olhos do corpo. Mas por detrás de todas as galinhas diferentes do mundo, existe uma ideia de galinha, uma galinhicidade, uma essência de galinha, aquilo que toda galinha tem que ter para ser galinha. E é só porque você tem uma intuição da ideia de galinha que você reconhece, eis uma galinha, porque aquela galinha você nunca tinha visto. E é só porque você tem a ideia de galinha que você encontra uma galinha, identifica a galinha sem nunca tê-la visto antes. Professor, vale também para a sua aula? Claro. O que você vê é uma sombra, uma monstruosidade, uma deformação e uma imperfeição. Mas toda aula do mundo sensível é projetada por uma ideia de aula, por uma essência de aula, por uma aula perfeita, por uma forma ideal de aula. Se todas as galinhas saíram da mesma forma, se todas as árvores saíram da mesma forma, todas as aulas também saíram da mesma forma. E, portanto, existe uma ideia de aula que projeta esta sombra monstruosa que aqui você contempla. E o valor da sua aula, professor? Ora, meus amigos, o valor da minha aula é de fácil aferição. Basta compará-la com a aula ideal. Basta identificar as semelhanças e as diferenças, e você verá o grau de deformação, o grau de transformação, o grau de imperfeição, e aí
o valor surge cristalino, fácil de ser identificado e absolutamente igual para todos que contemplarem a minha aula, porque todos terão o mesmo gabarito, a aula ideal, encontrável por todas as almas de boa vontade no mundo das ideias. Quer dizer que se todos tivermos o mesmo gabarito, como a sua aula é uma só, todos daremos à sua aula o mesmo valor. Claro. Pois é, professor, mas analisando as avaliações que o senhor recebe no final da aula, cada um avalia o senhor de um jeito. É porque não conhecem o gabarito. Tristes pessoas. Não conhecendo o gabarito, não conhecem a resposta certa, não conhecem a aula perfeita, e aí, na hora de atribuir valor, como poderão saber qual o valor da minha aula se não conhecem a aula nota 10? Como fazemos então? Na falta do gabarito da alma, só lhes resta o gabarito imperfeito do corpo. E assim julgam a minha aula pelas alegrias e tristezas que sentem. E como cada corpo é um, cada um sente uma alegria e uma tristeza, sabe-se lá por causa de quê. E aí então cada um dá uma nota. Na falta de gabarito, a flutuação dos apetites. Triste de você. Chega aqui feliz, me dá nota alta. Chega aqui puto, me dá a nota baixa. E o que é pior, triste de você e triste de mim, que estou à mercê do seu bom humor. Você está aí, a minha aula está valendo 9,5. De repente você tem uma cólica terrível. Não consegue sair porque fica chato, que você está bem no meio aí. E a minha aula é um obstáculo da tua caganeira. E aí você começa a minha aula, vai 9, 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5, 6. Por quê? E o que tem a tua caganeira com a minha aula? Tudo porque você não tem o gabarito de Platão. Na hora de escolher entre Serra e Dilma, não sei por que eu encadeei caganeira com esse assunto. São associações que eu não sei de onde eu tiro. Na hora de escolher entre Serra e Dilma, como você não tem o gabarito do presidente ideal, só te resta dizer, mas ele é tão antipático, não é? E ela também. E aí, quando a simpatia e a antipatia não dão conta da indigestão geral, você fica sem saber o que fazer e acaba votando na Marina. Lamentável você. E olha que para votar na Marina por questões afetivas é preciso realmente estar sem opção. Meus amigos, num diálogo intitulado Górgias, sofista maior, Górgias, monstro de sofista, Platão costumava dar o nome aos seus diálogos dos inimigos que debatiam com Sócrates, e Sócrates debate com Polo, discípulo de Górgias. E eis aqui um momento importante, quando Polo propõe que é melhor cometer uma injustiça do que sofrê-la, sobretudo quando você não é punido pela injustiça que sofre. Eu vou repetir. Polo observa que é melhor cometer uma injustiça do que sofrê-la, sobretudo quando você não é punido pela injustiça que comete. Espero que você tenha entendido. Aquele que comete uma injustiça costuma oferir uma vantagem indevida. Aquele que sofre uma injustiça costuma oferir uma desvantagem indevida. É melhor cometer do que sofrer, sobretudo quando essa vantagem indevida não vem acompanhada do sofrimento, da punição. E o que é que responde Sócrates? Engano seu. Quer dizer, esse Polo
É nós, né? Candidato a deputado estadual. Se alguém tiver que se fuder, será você. Agora, o que responde Sócrates? Engano seu. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer. Exatamente por quê? Porque aquele que comete uma injustiça, apesar da vantagem auferida, não terá nenhuma chance de ser feliz. Ao passo que aquele que sofre uma injustiça, apesar da tristeza momentânea da injustiça sofrida, tem muito mais chance de ser feliz. Porque a firme convicção do pensamento antigo é a de que a justiça tem a ver com o ajuste no todo universal. Aquele que é injusto é porque é desajustado no todo. Portanto, se você sofre uma injustiça, isso não aponta o teu desajuste e você rapidamente se recuperará daquele inconveniente sofrido. Mas quando você pratica uma injustiça, isto é a prova material do teu desalinhamento cósmico, você sofrerá. E aquela alegria imediata, trazida por aquela vantagem comezinha daquele instante, será rapidamente borrada pela tristeza endêmica de uma vida vivida fora de lugar. Monstruoso pensamento, monumental pensamento, verdadeiro regalo da história do pensamento. Aristóteles dá sequência a Platão. E a perspectiva do valor em Aristóteles é muito conhecida. O valor, o bem e o mal, eles importam em duas substâncias: na vida do homem e na cidade, na polis. Em outras palavras, o que importa valorar? O comportamento humano e a cidade, a organização social. O que então para Aristóteles importa identificar se é bom ou ruim? O que o homem faz e a maneira como ele se organiza. Ora, quando é que o homem é bom? E a convicção grega maiúscula é que o homem é bom quando ele vive bem. O homem é bom quando ele é feliz. Perceba que é uma concepção muito diferente da nossa, cravejada de cristianismo. O homem é bom quando vive bem. A felicidade é o sintoma da dignidade moral. O homem infeliz e triste, ele não é só um coitado a lamentar, ele é indigno. Porque não temos o privilégio de ser feliz, nós temos a obrigação de ser feliz. Porque a felicidade é o indicativo de que estamos colaborando adequadamente para o bom funcionamento do universo. E a tristeza é o indicativo do desalinhamento. Então, quando somos felizes, somos justos. Quando somos infelizes, somos injustos. Perceba nesse ponto a aproximação com o pensamento platônico imediatamente apresentado. O homem injusto é triste. Aristóteles, no Ética Nicômaco, livro 2, faz uma reflexão absolutamente consagrada. E ele diz: o homem mau procura desesperadamente as outras pessoas, porque não se suporta, porque não há nada amável em si. E o homem mau não suporta o encontro consigo mesmo. E por isso ele se distrai com os outros,
A convivência com os outros permite que ele esqueça a sua vida triste e injusta, desalinhada com o universo. O homem mau não se aguenta, dilacerado que é, por uma alma em frangalhos. Parte da sua alma vai se alegrando com as pequenas vantagens dos encontros fugazes, e a outra parte da alma vai se entristecendo com o distanciamento progressivo do lugar natural da vida justa, da vida ajustada e da vida encaixada no universo. E na impossibilidade de se alegrar e de se entristecer ao mesmo tempo, o homem mau flutua, dilacerado e angustiado. Vai fazendo maldades pela mais absoluta ignorância de qual seja o seu papel, de qual seja a sua tarefa, de quais sejam as suas aptidões. O homem mau é vítima da própria ignorância. E de tão triste acaba sendo injusto, de tão injusto acaba sendo insuportavelmente triste. E a sua maior tristeza é não se aguentar. Impõe-se aos outros para que possam oferecer um espetáculo de distração, para que ele possa se esquecer de si mesmo. Condenar um homem mau à convivência consigo mesmo é a maior tortura que podemos impingir-lhe. Terceiro momento do nosso encontro, momento estoico. A perspectiva estoica do valor tem como referência o Deus dos estoicos. E o Deus dos estoicos, como sabem, é a maravilha do universo, a maravilha da adequação entre as coisas e as suas finalidades. O homem bom é aquele que sabe qual é a sua finalidade no mundo. O homem mau é aquele que ignora a sua finalidade no mundo. Perceba, o pensamento grego concorda. A maldade não é maldade, é ignorância. E a bondade não é bondade, é sabedoria e felicidade. Marco Aurélio é pensador estoico de mão cheia, além de ser imperador. Na época, era possível ser profissional da política e filósofo. Hoje em dia, aparentemente, essa possibilidade já não existe mais. Aqueles que porventura pensavam, oferecem todas as garantias de que deixaram de ser assim para poder assumir cargos na cidade. Marco Aurélio escreveu Pensamentos, que você encontra em qualquer livraria. E num dos pensamentos, Marco Aurélio fala da vagabundagem. Não tem a palavra vagabundagem ali. Eu estou facilitando a sua vida. E Marco Aurélio diz: você! Já descansou? Levanta. Me fez lembrar de um radialista em São Paulo chamado Zé Bétio. Não sei se... Acorda, gordo! Não tinha isso? Levanta! Vamos, vagabundo, vai se lavar. Pois a pegada de Marco Aurélio é mais ou menos essa. E Marco Aurélio diz: com que direito esse mau humor? Hein? Como você pode estar mal-humorado? Vou transcrever literalmente. Como você pode estar mal-humorado se você vai fazer aquilo para o que você foi feito? Aquilo para o que você foi colocado no mundo? Aquilo para o que você foi talhado com precisão? Perceba que a leitura dessa frase te dá toda a ferramenta de que você precisa para entender a mais profunda convicção de Marco Aurélio. Tem dois tipos de gente. Gente que sabe a que veio e gente que não sabe a que veio. Por quê?
Qual é o pressuposto disso? De que se existimos, existimos para alguma coisa. Portanto, qual é a chave do valor? O conhecimento do para, o conhecimento da causa final, o conhecimento da missão, o conhecimento daquilo para o que fomos feitos, daquilo para o que, abro aspas, fomos colocados no mundo. E quando você faz aquilo para o que você foi colocado no mundo, não tem direito a mau humor. Mas aí o cara responde, mas está tão agradável aqui debaixo das cobertas. E Marco Aurélio responde, o universo é dinâmico. Temos um papel no universo dinâmico. E o papel num universo dinâmico só pode ser ativo. Razão pela qual, toda vez que você repousa, de certa forma, você se desloca do que esperam de você. Marco Aurélio esclarece que o repouso faz parte da vida na exata medida da necessidade para o desempenho excelente da sua atividade. Mais do que isso é excesso, vagabundo. Levanta e vai fazer a tua tarefa, porque o universo espera que cada um cumpra o seu dever. Não sei, fiz uma gozaçãozinha com frases da época da ditadura, que no lugar do universo tinha país. O universo espera que cada um cumpra o seu dever. E é claro que o bom humor vem daí. E a bondade vem daí. A bondade, por quê? Porque qual é o caminho? Você ignora o teu papel. Ignorando o teu papel, vive à deriva. Vivendo a deriva, vive mal. Vivendo mal, é triste. Sendo triste, é revoltado. Sendo revoltado, começa a fazer bosta, tudo quanto é lado. Mas o que você faz de mal é um sintoma. É a ponta do iceberg. É o que menos importa. Porque a causa do que você faz de mal não está ali, naquilo que você faz. Está muito antes. Está numa vida ruim. Vivesse você encaixado no universo, fazendo o que espera de você, você seria feliz. Sendo feliz, estaria de bem com a vida. Estando de bem com a vida, você se amaria e amaria os outros. E Marco Aurélio termina, você não pode gostar de você. Porque ninguém gostaria de você sendo você do jeito que é. Você só consegue gostar de você quando você faz aquilo que evidentemente te deixa feliz. Eu encerro aqui a reflexão grega. Estamos nos despedindo dos gregos com Antífon, sofista, Platão e Aristóteles, filósofos clássicos, e Marco Aurélio, pensamento estoico, que faz a ponte com a filosofia romana e com a Idade Média. Eis aí o primeiro degrau vencido por nós. No lugar dos estoicos e dos gregos vieram os cristãos. A referência muda. E o valor da vida, o valor das coisas e a capacidade que temos para separar o joio do trigo deixa de ter como gabarito e como referência o mundo das ideias de Platão e o universo cósmico aristotélico estoico. A referência agora é o Deus Criador. E quando é que você vai ser feliz? O que é que eu faço para ser feliz? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão.
tarefa escolar para cumprir. E de repente ela me perguntou: o que é que eu faço para ser feliz? E dos céus os anjos começaram a cantar. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu tenho certeza que eu dormiria muito mais feliz. Para que filosofar? Não é crítica, não, já está tudo aí. A ideia central da proposta é amar como Jesus amou. Porque o amor de Jesus não é mesmo para qualquer um. Não sei se vocês se recordam, mas o amor de Platão era mesquinho, desejante, na falta. Amor de cachaça. Amor do que falta. O amor de Aristóteles um pouco mais legalzinho, a alegria na presença. Amor do encontro, amor do atrito, amor do sexo, amor do prazer da aula, amor da alegria do mundo encontrado. Mas, de fato, amar como Jesus amou, não tínhamos amado ainda. E o amor como Jesus amou é um amor em que o outro assume a primazia. Meus amigos, toda a reflexão sobre o valor no pensamento cristão passa pelo conceito de amor de Jesus. E eu posso lhes dizer com toda sinceridade, eu procuro ser um professor que dá voz a todo mundo. Ninguém me acusará nunca de dogmático e xiita. Todo mundo fala nas minhas aulas, mas tem algumas coisas que me tocam em especial. O que é interessante é que elas são contraditórias entre si. O que eu posso fazer se eu me emociono com coisas contraditórias entre si? Eu me emociono com Marx e me emociono com o amor de Jesus. Alguns souberam conciliar melhor do que eu, a lá Frei Beto e Leonardo Boff. Mas o amor de Jesus é aquele amor que vai na contramão da animalidade. É o amor que interrompe um nexo normal e material de causalidades. Porque quando você dá a outra face, você deixa claro que nem tudo é uma sequência causal mecânica. Pelo menos pode não ser. Uma girafa dá uma pescoçada na outra e a outra dá uma pescoçada na uma. Porque uma girafa é incapaz de amar como Jesus amou. Tucídides, historiador grego, afirma nas guerras do Peloponeso que por onde ando, o que vejo são vidas procurando reafirmar a sua potência. Ele tem razão. É só olhar a Bolsa, é só olhar Brasília, é só olhar a luta ministerial, é só olhar o PMDB e o PT, é só olhar o mundo universitário, os professores, comezinhos. É meu aqui, essa bolsa é minha, essa é sua, essa é minha. 1.000 conto por mês, essa é minha, essa é sua. Essa é minha, essa é sua. Eu publiquei 3.500 artigos esse mês, eu tenho direito à bolsa de produção, 1.000 conto por mês. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Por onde eu ando, eu vejo só isso. Tucídides tem razão, com uma exceção. É quando amamos como Jesus amou. As crianças são como água, eu disse isso várias vezes e repito. Elas invadem todos os espaços. As crianças obedecem à lógica de Tucídides. Elas ocupam até onde elas conseguem. As crianças são um exército napoleônico.
as crianças vão avançando. E você, porque as ama como Jesus amou, você recua. E é exatamente o recuo da própria potência, em nome da potência do amado, o traço distintivo supremo da nossa humanidade. Acredito nisso. Eu, professor materialista e atomista, acredito nisso. Existe uma diferença maiúscula entre nós e o resto. Podemos amar como Jesus amou. E como é que é esse amor? É exatamente quando vivemos sem respeitar mecanicamente a lógica da nossa potência. É quando recuamos, é quando suportamos, é quando nos apequenamos, é quando nos retiramos para que o outro apareça. E aí, quando amarmos como Jesus amou, seremos felizes. Nossa, como eu acredito nisso. Como é realmente enfelizador quando você é capaz de vencer a animalidade dos teus instintos e recuar para que o outro amado sorria. Isso é muito gratificante para poucos, para espíritos superiores. Convencido disso estou. Verdadeira grade valorativa do cristianismo, a nossa humanidade, porque valor só existe mesmo para nós. Procure entender. Não há valor para girafas, não há valor para rabanetes, não há valor para amebas, mas há valor para nós. E por quê? Exatamente porque não somos girafas, não somos amebas, não somos couve-flor. Somos humanos. E por sermos humanos, podemos fazer o que ninguém mais na natureza faz e que nos confere uma superioridade só nossa, a superioridade de amar. Desse jeito aí, certinho, que eu acabei de explicar. É claro que existem coisas que nos ajudam a buscar a missão que Deus deu para nós. Essas coisas são boas. Essas coisas são o trigo. E existem coisas que nos atrapalham a buscar a missão que Deus deu para nós. Essas coisas são o joio. E eu pergunto a você, como é que você vai saber distinguir o joio do trigo? Meus amigos, pensa. Existem coisas que te ajudam a buscar a missão que Deus deu para você. Essas são o trigo. Existem coisas que te ajudam, que te atrapalham a buscar a missão que Deus deu para você. Essas são o joio. Eu pergunto, o que é preciso para poder separar o joio do trigo? Conhecer a missão que Deus deu para você. Porque se você não conhecer a missão que Deus deu para você, você não consegue identificar o que é bom para você e o que não é bom para você. Então, resumindo até aqui, Platão, para saber o que é bom e o que é ruim, tenho que conhecer o mundo das ideias, a aula ideal. 2, Aristóteles e os estoicos, para saber o que é bom e o que é ruim, tenho que conhecer o meu papel no cosmos, né? Aquilo para o que eu nasci. 3, cristão, para saber o que é ruim, tenho que conhecer o que me ajuda e o que me atrapalha a buscar a missão que Deus deu para você. Três gabaritos que permitem a atribuição de um valor inquestionável, absoluto às coisas do mundo. Mundo das ideias, cosmos e Deus. 3 referências transcendentes, que são verdadeiros guias, que permitem a qualquer um identificar o que é absoluta e inequivocamente e indiscutivelmente bom. O valor absoluto das coisas depende de uma transcendência como referência. Ouça-me! Mas chega uma hora que o homem, na sua trajetória histórica, se dá conta que essas transcendências são frágeis, têm pés de barro,
pés de argila, elas se desmoronam. O mundo das ideias de Platão simplesmente ninguém encontrou, a não ser nos teoremas matemáticos. A aula ideal, haveria como supor que a aula ideal pudesse ser melhor do que a minha? Pois então que traga o professor ideal aqui para sair pau a pau na aula comigo. Tenho medo dele não. Aqui na Unimed eu sou mais eu. O universo não é cósmico. Galileu. Portanto, se o bem e o mal dependia do universo, o bem e o mal foi pro saco. E Deus? Deus é o problema. Se existe ou não, é da conta de cada um. Mas a vontade dele, a missão que ele deu para nós, se fragmentou em 1500. Porque cada um agora tem uma solução para a sua vida. Existem tantas respostas sobre a vontade de Deus para a sua vida, quanto são os viventes. Uma seita para cada um. A partir de agora, meus amigos, a questão do valor mudou de lugar. A referência deixou de ser o mundo supraceleste. E a referência passou a ter que ser nós mesmos. Lá no começo da modernidade, Maquiavel vai propor: é bom aquilo que me permite alcançar o que eu quero. E como eu quero o poder, é bom o que me permite alcançar o poder. Vale para soberanos, vale para professores. Poder de professor. Ele é menos midiático, ele é menos visível, mas ele é. Veja como aqui, nesta manhã, eu falo e você ouve. Poderia ser outro, poderia não ser ninguém. O fato é que as coisas acontecem e cada um de nós tem poder nos micro-universos em que circulamos. E quando agimos de forma a nos dar bem, agimos bem. Quando agimos de forma a nos dar mal, agimos mal. Professor, mas esse valor aí depende do que você queria para você? É. Esse valor aí, então, depende de cada um? É. Esse valor aí, então, é relativo ao que cada um quer para si? É. Se é relativo, não é absoluto? É. Você entendeu tudo. Depois de 1500, o valor absoluto deixou de ter o gancho da transcendência garantidora. Cadê o gancho do universo? Galileu sumiu com ele. Cadê o gancho de Deus? Tem 35. E cadê o gancho do mundo das ideias? Esse então nunca deu as caras. Não tem o gancho. Então, agora o valor é relativo. Relativo. Qual é o problema do valor relativo? Não sei nem se é um problema. É que, sendo relativo, está aberta a temporada de caça ao achismo. Lembra do Platão? Todo mundo tem que dar para o professor Clóvis a mesma nota. Por quê? Porque o gabarito é igual para todo mundo e foda-se se você gosta ou não da aula do professor Clóvis. Aliás, é óbvio que é Platão quem tem razão. Imagina que eu, né? Que se tivesse nascido em Nova York ou em Paris, seria conhecido galaticamente. Mas como nasci onde nasci, eu sou famoso entre São João da Boa Vista, Vargem Grande, etc. Ou você já viu um clássico paraguaio? E é porque não tem vida inteligente no Paraguai? De jeito nenhum. É porque não tem como. Todos os grandes pensadores nasceram num espaço... É só olhar. Além de ter que ser homem, etc. Já sabia que alguém ia me dizer... Compra aí o manual de história da filosofia da Voz.
E acha lá o setor feminino. Está no tomo 2. A escrever. E é porque a mulher não pensa? Não, é porque as coisas são o que são. Existem as condições materiais de consagração e não são feitas para o pensamento feminino. Nem para paraguaios. É gozado como ainda tem mulher falando xi. Não conseguiu entender. Paciência. Por que Platão tem razão? Porque o valor da aula do professor Clóvis agora ficou na sua mão. Desculpa aí, velho. Eu não sei o que você faz da vida. Você deve cortar as pessoas no meio, arrancar olho fora. Mas de aula aqui, quem entende sou eu. Se o valor da minha aula depender de você, nós estamos fodidos. É a mesma coisa do valor da sua operação depender de mim. Como eu posso avaliar? Eu não sei se você percebeu, mas sem o critério, nós estamos à mercê da idiotice humana. Né? Essa é a herança platônica para nós. Tudo bem, a gente não achou o gabarito, vamos fingir que ele não existe e vamos deixar a coisa na nossa mão. Só que aí para você saber o quanto o ciclo de conferências, grandes questões da humanidade, o quanto ele valeu, tem que ler as fichinhas daquilo que você preenche. E você é aluno. Etimologicamente, sem luz. Eu ter que me submeter a uma avaliação sua é uma inversão demencial da lógica. Você tem que sentar aí e aprender o que é uma aula. Ah, mas e se eu não gostar? Tem que aprender a gostar do que é bom. Porque o fato de você gostar ou não gostar não tem a menor importância. Essa é a perspectiva de Platão. Muito bem? Veja só o que nos dirá Spinoza. Não achamos o gabarito de Platão, o cosmos não é cosmos, e Deus, para Spinoza, somos nós. E o mundo é bom. O valor das coisas tem a ver com as relações que mantemos com o mundo. Spinoza está absolutamente convencido de que o valor é parte da vida. E a vida é uma trajetória de relações com o mundo. E é por isso que o mundo que vai tendo valor na medida que nos afeta. Na medida que se relaciona com o nosso corpo. E o mundo é bom quando produz em nós um efeito bom. E o mundo é ruim quando produz em nós um efeito ruim. A maneira mais simples de entender isso é perceber que para nós um efeito é bom quando nos permite um ganho de potência de agir, a nossa essência, a nossa libido, a nossa energia vital, o nosso elan vital, o nosso tesão pela vida. E o mundo é ruim quando determina em nós uma queda da nossa potência de agir. Para resumir, o mundo é bom quando nos alegra e o mundo é ruim quando nos entristece. Ora, meus amigos, espero que você tenha percebido que agora a referência é ainda mais específica do que nós mesmos. A referência é uma referência afetiva. O mundo é bom quando alegra, o mundo é ruim quando entristece. O critério não é o cosmos nem Deus, é a nossa energia vital. É a nossa potência de agir na mais estrita materialidade. E a aula do professor Clóvis é boa quando alegra. A aula do professor Clóvis é ruim quando entristece.
Professor, mas quando o senhor fala aqui, o senhor invariavelmente alegra a uns e entristece a outros. Nenhum problema. A aula é boa para aqueles que se alegraram. A aula é ruim para aqueles que se entristeceram. Professor, ao longo da sua aula, que leva 2 horas, tem coisas que o senhor diz que alegram. E tem outras coisas que o senhor diz que entristecem. Nenhum problema. A parte da aula que eu disse que alegrou é boa. A parte da aula que eu disse que entristeceu é ruim. E assim, na oscilação senoidal das alegrias e das tristezas, corresponde à oscilação senoidal do valor do mundo para nós. Só existe valor na vida. Não há por que buscar valores absolutos, porque tudo que é absoluto transcende a vida. E o valor é tecnologia de vida. Portanto, só serve para a vida. E a vida é marcada pela senoide da oscilação da nossa potência de agir. É mesmo bom o que alegra, é mesmo ruim o que entristece. Aí você olha e diz, professor, se eu bem entendi, nós temos 2 concepções de valor espetaculares que se enfrentam aqui. A de Platão e a de Spinoza. Exatamente. Professor, compare as 2 agora. Ponha lado a lado as 2. Vamos colocar um na frente do outro. Vamos tirar isso a limpo. Façamos isso. Vamos imaginar? Valor dos meus óculos para Platão. Procedimento? Procedimento, vamos. Isso aqui é uma sombra. Se é uma sombra, está sendo projetada pela ideia de óculos, pela oculicidade, pelo óculos ideal. Pela razão, eu chego na ideia de óculos e comparo a ideia de óculos com os óculos. E aí deduzo. É pouco parecido. Medonho os óculos. E é exatamente porque o óculos é medonho, a partir de um cálculo racional, eu devo me entristecer com ele. Ah, professor, é gozado. Mas, muito embora os seus óculos sejam diferentes do óculos ideal, eles me alegram. Então você se alegra com o que é ruim. E é preciso ser educado para se alegrar com o que é bom. Então você precisa passar por um processo educativo para que o seu corpo passe a se alegrar com o que é racionalmente identificado como bom. Spinoza. Óculos. Valor. Primeiro passo. Alegria. Segundo passo. Identificação do valor. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto para Platão primeiro vem o valor e depois vem o afeto, para Spinoza primeiro vem o afeto e depois vem o valor. Ficou claro? Eu vou repetir, é impressionante a clareza. Quem é que faria isso por você? Nenhum dos dois conseguiria. Platão, porque enquanto a gente não aprender, valor do casaco. Casaco ideal, medonho. Medonho. Casaco feio. Então, tenho que me entristecer. Mas não me entristece tanto. Então, vá aprender. Vai estudar. Vai educar o seu corpo para se alegrar com o que é bom. Spinoza, valor do casaco. Me alegrou. É bonito. Primeiro, o afeto. Depois, o valor. Porque para Spinoza, o valor depende do afeto. Para Platão, o afeto deve depender do valor.
concepção axiológica de valor? A platônica ou a spinozana? É possível que a pessoa se acanhe com a pergunta. Então, deixa ela falar, né? E você perceberá que o senso comum é todo ele platônico. Você quer que eu demonstre? Vamos lá. Quem é melhor artista? Tiririca ou Beethoven? Eu acho que é Beethoven. Você nem esperou dizer o que me alegra mais. O que me alegra mais é Tiririca. Beethoven me põe para dormir. Tiririca eu acho até Clementina de Jesus. Entendeu? Para mim, Tiririca é melhor, porque Tiririca me alegra mais. Você sorri. Por quê? Porque você sabe que Beethoven é melhor. Porque você é um platônico enrustido. A tristeza de você, entendeu? Você é um platônico enrustido. Você tem uma ideia de música, sabe que Beethoven está mais perto, Tiririca está mais longe. Aliás, nossa, muito longe. Então, Beethoven é melhor, platônico. Porque se você fosse spinozano, você ia dizer, não sei, o que te alegra mais? Certo? Tá claro? Você quer ver como você é platônico? Ele fala, eu comi um risoto de camarão ontem, estava uma delícia. Eu conheço. Não, então não é o mesmo. Aquele risoto daquele restaurante é um espetáculo. Eu sou muito mais um Big Mac. E aí você se irrita. Não deveria. Porque se você fosse spinozano, você tinha que entender. Você é outro. Se alegra com outras coisas. E dá valor de acordo com a sua alegria. Eu não posso ter a pretensão que você concorde comigo. Mas sempre temos a pretensão que concordem conosco. E por quê? Porque sempre, lá no fundo dos nossos fundamentos, imaginamos que haja o certo e o errado pairando entre Netuno e Saturno. O mundo das ideias se encontra. Entendeu? Estamos o tempo inteiro pressupondo de que no final das contas, ser filósofo é muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Eu posso até não dizer, para não ficar chato, mas eu olho para o resto do mundo com uma superioridade incrível. Por quê? Porque quem não se alegra com filosofia é uma figura desprezível. Porque filosofia é bom, entendeu? O que é melhor, Kant ou a revista Caras? Quem lê a revista Caras é um excremento de gente. Agora, quem não lê Kant, velho, é outro papo, é outro patamar. Tudo isso deixa claro que o tempo inteiro estamos revelando as nossas idealidades. Vivemos o tempo inteiro assentados na convicção de que Platão tem razão. É isso. Eu pergunto a você, o que Platão diria de Spinoza? Platão diria de Spinoza, bom moço, né? Bom moço. Judeuzinho esperto. Como Platão se filiou a Cristo, judeuzinho esperto. Só que Spinoza, coitado, ele não tem culpa, mas ele faz uma filosofia ignorando o mundo das ideias. Ele é um ignorante. Então, como ele não tem a referência do absoluto, a única coisa que ele pôde fazer foi o que ele fez. E o que ele fez é muito legal para quem não saiu da caverna. Olhou, alegrou, que é bom. Olhou, entristeceu, que é ruim. Para quem não saiu da caverna, espetacular. Ele tem toda a razão. Agora, claro, como ele não saiu da caverna, não pôde perceber que a alegria e a tristeza não tem nada a ver. Tem a referência do certo e o errado fora, que é a única que conta. Spinoza é um ignorante. E o que é que Spinoza diria de Platão? Se para Platão Spinoza é um ignorante, para Spinoza, Platão é um sacana. Aonde está a sacanagem? A firme convicção de Spinoza
que é a mesma de Nietzsche, que é a mesma de Freud, e que é a mesma de todos os que se alinham nessa vertente do pensamento, é a de que toda vez que alguém vem com uma transcendência qualquer, toda vez que alguém vem com um absoluto qualquer, toda vez que alguém vem com uma verdade pronta e indiscutível, está querendo te ferrar. Professor, o senhor pode mastigar isso melhor? Quer dizer que a transcendência é uma arma? É. A transcendência é uma forma de dominação? Quando eu digo transcendência, eu digo Deus, mundo das ideias, universo ordenado, sociedade sem classe, esses paraísos, Atlântida, etc. Isso aí é arma no mundo da vida? O senhor podia dar um exemplo? Vamos aqui dar um exemplo. Vamos convidar o meu amigo. Venha. Você do prêmio. Venha cá. Vamos contracenar. Vamos imaginar o seguinte. Nós estamos ruim hoje aqui de. Tá faltando ar. Mas enfim, como é que a gente faz? Eu não tenho outra alternativa, também não tem ninguém com coisa. Puxa, eu estou. Não, vamos perder muito tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui seja vinho. E isso é Coca-Cola. Beleza? O que é que Spinoza nos ensina? Para que a vida em sociedade possa ser suportável, é preciso que haja mais concordâncias do que discordâncias. E é por isso que toda sociedade busca, em algum momento, padronizar a sua maneira de atribuir valor às coisas. Para que a maioria, pelo menos, considere o mesmo mundo bom e o mesmo mundo ruim. São várias as formas de você ver como a sociedade faz isso. Uma delas é o direito. O direito é um conjunto de regras que define o certo e o errado, impondo valores, e você, sendo você quem for, sabe que se fizer isso, é tanto a tanto de prisão. Então, mesmo que você não ache aquilo muito ruim, o fato é que a sociedade acha, como você pertence a ela, é melhor se alinhar. Segundo exemplo, os valores são infinitos, mas toda empresa se pauta em alguns. Aí tem aqui o banner, valores. Foda-se o que você pensa. Se quiser trabalhar na Unimed, é esse. Então toda a sociedade tem a necessidade de padronizar o entendimento do valor das coisas. Muito bem? Só que na hora de fazer essa padronização, eu me alegro com Coca-Cola. E esse senhor se alegra com vinho. Eu vou querer que aquilo que me alegra seja entendido por todos como bom. E ele vai querer que aquilo que alegra ele seja entendido por todos como bom. E nós então vamos protagonizar um conflito. Então, o conflito vai começar. A Coca-Cola é muito melhor do que o vinho. Porque a Coca-Cola me alegra. O vinho é muito melhor que a Coca-Cola. O vinho é. O que você notou? Você notou que o meu argumento e o dele se anulam. É como, sabe aquela fração, corta em cima, corta embaixo e continuamos na mesma? Eu vou tentar de novo. Presta atenção, rapazinho. Eu estou dizendo que a Coca-Cola me alegra. Então ela só pode ser boa. Mas eu também estou dizendo que a Coca-Cola me alegra. Psiquiatra, você ouviu umas
dizer que a Coca-Cola é boa porque me alegra, eu vou surpreendê-lo. A Coca-Cola é boa. Ele já está esperando porque alegra. Mas nada tem a ver com a minha alegria. Pronto. Derrubei o cara. E ele vai perguntar, por que então a Coca-Cola é boa? Eu chego para ele e digo, deixa eu te explicar. Tem um lugar onde tem a verdade sobre tudo. E lá tem a bebida ideal. E ela é preta. Então, a bebida ideal é preta, mais parecida com aquela. E o vinho, que não é preto, não é bom. E aí você olha desesperado. Como eu faço para conhecer esse lugar das verdades? Não está ao acesso de qualquer um. É preciso ser filósofo. São 70 anos de estudo. Eu estou brincando? Está escrito. São 70 anos de estudo. Quantos mais você vai viver? Não vai dar. É melhor acreditar em mim. Mas então como eu faço, já que o vinho me alegra mais do que a Coca-Cola? É porque a sua alegria é errada. E agora? É preciso se educar para o que é bom. Como eu faço? Eu tenho uma escola que educa para o que é bom. E você, de meu adversário, virou meu aluno. Sem luz. Aí você ouve e diz, mas esse estratagema é um estratagema infantil. É. Só que faz 25 séculos que ele funciona. Você percebeu? Tá certo? Porque quando... É certo! Eu sei, Dilma! Eu sei, Dilma! É claro que é! Por quê? Porque o presidente ideal é aquele que faz isso e... Não, me alegra! A Dilma me alegra! Serra me alegra! Embora isso tudo seja impossível, mas... Dilma me alegra! Serra me alegra! Um anula o outro, não dá certo! Então, o presidente ideal é aquele que tem mais trajetória. Foi ministro, foi deputado, foi presidente acadêmico, foi coroinha, foi não sei o que, foi não sei o que lá. E a outra? Não foi porra nenhuma, nasceu ontem, não é nada, entendeu? Nunca fez porra nenhuma na vida. Então tem que ser esse. Ou então, não, o critério não é esse. Então você vê que tem uma disputa pela idealidade, porque nenhum dos dois pode contar qual é a verdade das coisas. O que é bom é o que me alegra. Porque o argumento do que é bom é o que me alegra é um argumento ruim, porque ele é anulável pela alegria contrária do outro. Por isso, eu tenho que dizer que o valor depende de variáveis que não têm a ver com o meu afeto. Obrigado. Depois de Spinoza vem um tal de Kant. Não tem como falar de valor sem falar de Kant. Tudo que é bom, diz Kant, tudo que é indiscutivelmente bom no mundo é a boa vontade. E a boa vontade não é aquilo que você deseja, não é uma questão de afeto, como em Spinoza, porque a vontade não é desejo. Desejo é a inclinação do corpo, vontade é deliberação da razão. Eu recomendaria a leitura, aqueles que gostam de ler, A Religião nos Limites da Simples Razão. Eu repito o nome do texto, A Religião nos Limites da Simples Razão, de Kant. É só botar na internet, textinho pequeno, tem ele todo em português. Não é fácil de ler, porque é Kant. O que é bom é a boa vontade. E a boa vontade é aquela que permite você decidir viver a partir do dever. Professor, que dever é esse? Qual é o meu dever? O dever aqui não é mais dado por Deus, porque é a religião nos limites da simples razão. O dever aqui não é mais dado pelo
dever aqui é definido pela razão e não pelos afetos. E em que consiste o nosso dever? O nosso dever maior é agir de maneira a que qualquer um possa fazer o mesmo. E você percebe, distante, que na verdade todo mundo tem uma ideia clara de qual é o seu dever. E eu concordo com Kant. Eu vivo há 45 anos, desde a semana passada, ou retrasada. Eu vivo há 45 anos e raramente eu estive numa situação de não saber qual era o meu dever. Sabe, eu tenho muito claro aquilo que eu não deveria fazer. Eu não sei quanto a você. Agora, embora eu tenha muito claro aquilo que eu deveria fazer, nem sempre eu faço. E você percebe que ali é que está o problema. Como dizia Alain, o problema do dever é cumpri-lo. Mas qual é? Todos intuímos. Como dizia Sponville, o que falta não são valores, mas virtude. E a virtude é a fidelidade aos valores. A virtude é a atualização na vida dos valores que usamos para viver. Valores não faltam, falta virtude. Falta fidelidade a eles. Falta respeito a eles. E aí você me pergunta, mas qual é a origem do mal? Sempre haverá alguém para me dizer, professor, o senhor vai me desculpar, mas quando agimos regidos por forças que transcendem a nós, que serão uma espécie de infraestrutura a qual não temos acesso, seja ela sociológica, seja ela psicanalítica, seja ela funcional. O fato é que sempre haverá alguém para dizer que não somos só vítimas e que nunca escolhemos nada e nunca deliberamos nada. Para esses, não ouça Kant, não é do seu time. Agora, cuidado, não reclama depois. Não vem depois me dizer que os políticos são corruptos e que não deveria ser assim. O que você acabou de dizer. E tudo é como só poderia ser, no final somos só girafas. E o político é corrupto como só poderia ser, e que não existe nenhum problema moral nisso. Afinal de contas, não escolhemos nada, não é? Depois também não vem reclamar quando passarem a mão na sua bunda. Porque a sua bunda é tão irresistível que no final, coitado do cara, é vítima da atração irresistível que a tua bunda sofreu. Que a tua bunda impôs sobre ele. Né? E eu falei passar a mão na bunda para ficar super familiar a coisa. Não reclama não, né? Esses que acham que a gente não tem moral, que a gente não decide nada, que a gente não é dono de nada, que a gente não escolhe nada, depois não reclama. Porque afinal de contas, se o cara mata 8, 10 ou 15, coitadinho, afinal de contas, ele é vítima de forças pulsionais, ele é vítima de uma dominação de classe, ele é vítima de uma estrutura social, ele é vítima de genes e de uma carga genética cromossômica estranha, e o fato é que ele matou 15. Não tem o que fazer, melhor soltar. Não há por que punir. Não poderia ter feito diferentemente. Para esses, espera 10 minutos que eu já volto. Deixa eu falar para os outros que ainda acreditam um pouco no discernimento e na nossa capacidade de dar algum caminho à vida sem ser tão determinados por essas tão poderosas forças. Kant pergunta, estará a origem do mal na nossa sensibilidade? E entendendo por sensibilidade, você pode botar atrás de sensibilidade pulsão, desejo, tesão, inclinação e tudo que o nosso corpo grita em nós. E Kant dirá,
mal ele proviesse dos nossos instintos, seríamos como os animais. E entre os animais não há valor, não há o mal, porque para os animais é mesmo só como poderiam ser, todos regidos pelo seu instinto. Essa reflexão não serve para o homem. Então Kant continua. Será que o mal que o homem comete vem de uma espécie de deformação da sua razão prática? De uma deformação visceral e endêmica da sua consciência moral? E Kant diz, não. Porque nesse caso seríamos demônios. A definição de demônio é exatamente essa. Alguém que faz o mal pelo mal. Alguém que tem uma deformação deliberativa moral. Alguém que delibera errado. Não é o nosso caso. Porque nós não somos nem animais. O mal não está no instinto. Nem demônios. O mal não está na consciência moral. Então você, leitor de Kant, diz, então fudeu. Não. O mal está no encontro entre a sensibilidade e a consciência moral. Se você quiser, entre o corpo e a alma. O mal está na inversão da hierarquia legítima que deve presidir a relação entre ambos. Não entendi, eu estava pensando em outra coisa, você pode repetir? O mal está na inversão da hierarquia legítima que deve presidir a relação entre os nossos tesões e as nossas deliberações morais. E qual é a hierarquia legítima? Como deveria ser? Eu deveria buscar os prazeres nos limites da lei moral. Eu deveria buscar a felicidade nos limites da consciência moral. Eu deveria buscar a satisfação e o gozo nos limites do meu entendimento moral. Esta é a hierarquia. A felicidade submetida ao dever. Perceba como estamos longe dos gregos, onde a felicidade era soberana e tudo valia em nome da felicidade. Agora a felicidade não é mais o alfa e o ômega do bem. O bem agora, pelo contrário, é a submissão da felicidade ao dever. Porque existe um bem maior do que a felicidade de cada um, que é a possibilidade de conviver. E temos que submeter a nossa felicidade individual à satisfação radical dos nossos prazeres, à submissão ao princípio de prazer, a um princípio de realidade que permite uma convivência entre nós. Então, primeiro está o pertencimento ao coletivo da cooperativa. E depois está os benefícios individuais que eu, como médico, devo dar. Só usei a aplicação prática da coisa aí. Primeiro está, kantianamente, entendeu? Porque se fosse a moda grega, eu dou o carro que der. E a cooperativa, foda-se, velho, a minha é o daimonia, né? E eu vou nem um tiro, não, velho. Agora, já os gregos, o cosmos não é cosmos, Deus não foi. Agora é nós, cara, entendeu? E é como agora é nós, a tua felicidade desceu de patamar, ficou em segundo plano. A gente tem que pensar no primeiro plano, na convivência. E, portanto, para que a convivência seja possível, é preciso submeter a busca da felicidade às leis da moral. Qual é a origem do mal? A inversão. No lugar de submeter o prazer à consciência moral, eu vou submeter a consciência moral à busca do prazer. Eu vou adequar a consciência moral às necessidades da tirania do prazer. Eu vou condicionar as regras da moral à pragmática do gozo. Aí é foda. Porque aí você está à deriva, né? Dependendo do gozo em questão, você monta uma regra. Não sei se entendeu. Casa, puta
esposa e a regra moral é da monogamia radical. Interconjugal do casamento ali, passa um ano. Você bem, passam 5, né? E você já cria uma regra de 3 vezes por semana, né? Passam 10, não, sexo semanal. E aí, depois de 10 anos, você diz: o homem não foi feito exatamente para monogamia. Sim, por quê? É preciso arejar o matrimônio com experiências extraconjugais. Porque só assim eu consigo saber se amo mesmo. Grande garoto! Você dá uma costurada na norma, porque não há pinto que aguente muito. E lá olha pra você, continua lendo essa porra desse cante e eu não saio da minha flexibilidade mais ou menos. Não velho. É isso. A lei moral de antes, não, cara. Funciona com a mesma xereca, não acaba. Nunca mais você vai esquecer da religião nos limites assim. E para fazer propaganda de mim, você vai sair por aí dizendo uma coisa. Você não sabe, sábado, puta sol. Eu fui assistir uma aula de filosofia. E o professor falou do mal encante no texto A Religião nos Limites da Simples Razão. E eu me urinei de tanto rir. Nossa, cara. O cara que te faz rir com Kant é alguém muito especial. Vai ler o texto. Vai ler. Se você estiver lendo A Religião nos Limites da Simples Razão na privadinha, vai olhar no espelho, vai lembrar de mim com as calças arriadas, vai me aplaudir sozinho. Na hora de decidir sobre o que vale as coisas no mundo, é possível que a gente faça alianças. Essas alianças surgem até de socializações parecidas. A gente aprende desde pequenininho o que é bom. E dependendo do grupo a que a gente pertence, a gente acaba aprendendo que o que é bom é o que o grupo nos ensina como sendo bom. É normal que quem seja sovado em outros grupos acabe achando outras coisas boas. E é curioso porque a gente acaba se alegrando com coisas que a sociedade nos ensina alegradoras. Como se a sociedade, pelas alegrias e tristezas das experiências, nos mostrasse o caminho da alegria autorizada, da alegria compartilhável. Quando você faz uma coisa socialmente desaprovada, você sente a tristeza para deixar de se alegrar com aquilo. E ao longo dos encontros, a sociedade vai soltando você para se afetar dignamente. Perceba que agora o critério não é mais a verdade de Platão, nem o desejo individual e a alegria individual de Spinoza. Agora é uma questão social. Nós temos que decidir o que as coisas valem. Tem um grupo que manda, e nós vamos ensinar desde pequenininho as pessoas a gostar do que é gostável. E assim, de repente você entra num filme de Woody Allen e você se alegra aos 45 anos. E tudo contribui para você esquecer a tua trajetória. Tudo contribui para você achar que você gosta de Woody Allen e pronto. E você até se apresenta como alguém que gosta de Woody Allen. Gostar de Woody Allen faz parte das coisas que você fala sobre você. E a sociedade marota sorri. Esse nós trabalhamos bem. Gosta do que é autorizado gostar. Toda heresia punida, ela será mais grave ou menos gravemente punida quanto mais
social. Os verdadeiros processos educativos não são aqueles que nos ensinam a resolver a equação do segundo grau. São aqueles que nos disciplinam a gastar energia com os troféus socialmente autorizados. A sociedade é a instância legítima de definição do que é bom. A sociedade é a instância legítima de definição daquilo que deve merecer a nossa atenção. E nós vamos, ao longo da escola, ao longo da educação, canalizando as nossas energias para buscar os troféus que a sociedade nos apresenta como sendo os troféus, por definição, aquilo que vale e deve ser buscado. Quando você gasta energia com outras coisas, é possível que a sociedade não aprove. É possível até que ela te ponha entre grades. Porque por algum desvio civilizatório, você acabou se entretendo com o que não deveria se entreter. Quando você alcança um troféu, que é apenas uma convenção, a sociedade te aplaude. E quanto mais valioso o troféu, maior o aplauso. E as pessoas gastarão energias infinitas para alcançar os troféus que merecem o aplauso. E assim tudo fará sentido. O aplauso alegra, o troféu é o que vale, tudo contribui para fazer acreditar que é só o troféu que vale. E quem não busca troféus é um desajustado. O desajuste agora não é cósmico, é social. Talvez a inclusão pelo consumo permita colocar mais gente disputando os troféus que a sociedade erigiu como sendo os legítimos. O curioso é que, dentro dessa perspectiva, estamos à mercê de dominantes para nos dizer o que equivale, o que deve nos alegrar e o que vamos passar a nos esforçar para buscar. E é claro que, num primeiro momento, esses dominantes foram entendidos ainda no século XIX como os detentores das propriedades privadas dos meios de produção. Ainda estávamos numa espécie de pré-história da sociologia dos valores, onde os instrumentos que tínhamos eram a classe e a luta de classe. E o certo e o errado, o justo e o injusto, o belo e o feio eram coisas de burguesia. A burguesia detinha mecanismos e instrumentos para impor goela abaixo o belo e o feio, o justo e o injusto, o de bom gosto e o de mau gosto, o certo e o errado. Mas essa pré-história da sociologia dos valores já nos permitia entender muito de que o valor absoluto e transcendente deu lugar a um outro valor com pretensão de absoluto, mas definido na luta, definido no controle das alavancas de poder na sociedade. Pouco a pouco percebeu-se que a divisão da sociedade em classes era apenas uma rudimentar e poderia ser substituída por outras mais férteis para explicar a capilaridade da construção social dos valores. E aí você percebe que Machado de Assis é bom. Você perguntará, é bom porque o que Machado de Assis escreve é muito parecido com a literatura ideal do Platão? Não sei, nunca li a literatura ideal do Platão. É bom porque te alegra? Para ser sincero, para mim Machado de Assis é um saco. É bom por quê? Porque quem na sociedade está autorizado a definir o valor legítimo da obra literária diz que é bom. Cai no vestibular. É Machado de Assis que você tem que ler. E tudo contribui para fazer acreditar que Machado de Assis é indiscutivelmente bom. É claro que alguém, na hora de defender essa tese, porque tem interesse nela, porque ele é mesmo especialista em Machado de Assis, e quanto mais acharem Machado de Assis bom, mais você, sendo especialista em Machado de Assis, é importante na sociedade, na hora de defender essa tese, não vai dizer isso. É bom porque me interessa. A Coca-Cola é boa porque me alegra.
sem saber. Vai partir do fundamento de que existe algo ideal, e Machado de Assis tangencia a idealidade. Nada tem a ver com a minha alegria. E é possível que essa pessoa não esteja sendo conscientemente cínica. Seja só mais uma vítima feliz de uma dominação que lhe faz bem. Eu espero que você perceba que existe um campo literário e que a sociedade define o valor das coisas. Não é todo mundo dando palpite sobre tudo. Porque o que eu tenho a dizer sobre uma obra literária não participa em nada da definição do valor literário das obras. Existe um segmento legitimado e autorizado para isso. São os agentes do campo literário. Como também uma técnica médica tem o seu valor definido pelos agentes do campo médico. Como também uma nova filosofia tem o seu valor definido pelos agentes do campo filosófico. Como também uma tese jurídica tem o seu valor definido pelos agentes do campo jurídico. E você não precisa mobilizar a sociedade inteira para dar valor sobre as sempre novas coisas do mundo. Por quê? Porque seria um gasto enorme de energia. A sociedade, na divisão social do trabalho, se especializou em cada campo. É um espaço legítimo e autorizado de definição dos valores das coisas que lhes dizem respeito. E dessa maneira, o valor das coisas é hoje a tradução mais bem acabada do processo de legitimação da dominação de que todas as nossas relações sociais participam. Estudar os valores é estudar quem manda. Estudar o que as coisas valem no mundo é estudar aqueles que conseguem fazer triunfar os seus apetites, como sendo os apetites do mundo. Os valores são a forma contemporânea de tirania, de vitória do desejo de alguns, em nome de valor indiscutível para todos. E lá na Serra do Cipó, quando o guia ecológico defendia que a vida no mato era absolutamente boa, talvez porque Netuno queira assim, ou Santo Ambrósio, estava só revelando a sua alegria pela árvore e querendo fazer desta alegria toda particular do guia ecológico uma norma universal, um valor indiscutível. E nada melhor do que Platão para converter um tesão que é só seu, ou de dois ou três, num tesão indiscutivelmente universal, bom, auspicioso, generoso, virtuoso e muito próximo da verdade das coisas. As coisas funcionam mesmo assim. Queremos triunfar o tempo inteiro. E para triunfar, temos que esconder a ambição do triunfo e convertê-la em verdade, em generosidade, em virtude e em preocupação com o outro. E assim vamos, servindo-nos de Platão para vivermos como Spinoza. Meus amigos, eu aqui ponho ponto final aos nossos encontros. Ao longo desses 2 últimos anos, nós desenvolvemos 13 temas aos sábados. E a grande pergunta que alguém poderia fazer é se valeu a pena. E é claro que eu só posso olhar o mundo com os olhos que são os meus. Nunca tive muito a pretensão de universalizar as minhas inclinações. E se o presidente me agradeceu, eu obviamente tenho que agradecê-lo imensamente por termos naquele almoço na cidade de Gramado, quando da convenção das Unimedes, decidido fazer esses encontros. E por que eu tenho que agradecer? Primeiro porque, do ponto de vista profissional, essa iniciativa foi para mim inédita
e ainda é única. A possibilidade de ter um auditório do nível que eu tenho aqui é uma possibilidade única para mim. Na universidade eu tenho alunos matriculados, que vão ali em grande medida porque têm que ir, que estão inscritos numa lógica totalmente diferente da de vocês. Em segundo lugar, quando eu sou chamado nas empresas, 99% das vezes as empresas constrangem seus funcionários a ir nos eventos, às vezes em resorts ecológicos, afastados do mundo, onde ou você vem me assistir, ou você é mordido por muriçocas nos seus caminhos. De tal maneira que essa possibilidade de ter um auditório de pessoas que às sextas à noite e aos sábados de manhã deliberam e fazem fila para me assistir, ela foi e continuará por muito tempo sendo única. Além disso, do ponto de vista profissional, ter tido esta parceria com a Unimed BH é para mim extremamente valorizante. E eu devo admitir que eu uso esse capital em benefício próprio. E por onde eu vou, eu digo, eu, inclusive, tenho estado na Unimed BH, sobretudo nas Unimedes. E a hora que eu digo que eu tenho aulas regulares na Unimed BH, o lado contrário murcha. Como que dizendo, esse sujeito agora se transformou num trator indomável. Ah, e o que você faz lá? Isso. Nossa, a gente tem que fazer, porque se a Unimed BH fez, é porque é bom. Estrategicamente espetacular. E eu, como todo picareta de plantão, me aproveitei muito disso. Mas nada disso é o mais importante. Porque o mais importante é que quando eu estava aqui, sextas à noite, aliás, nesse último ano, sextas à tarde, com a possibilidade de conhecer os colaboradores, que foi para mim incrível, né? Os colaboradores aqui são fantásticos e a gente se divertiu muito junto aqui, porque tem uma sintonia de classe, né? A gente se divertiu muito aqui falando mal de vocês e tal, foi muito legal, né? E depois à noite, depois sábado de manhã, a oportunidade desses 3 encontros foi para mim muito alegradora. E eu acho que você sente isso, eu não preciso dizer. É óbvio que eu desfruto aqui mais do que ninguém. E eu continuo desfrutando. Eu entro no avião rindo às vezes, das barbaridades que me ocorre dizer. Tanto é assim que na semana de vir aqui, eu lhe digo, segunda-feira já começava melhor, né? Puta, eu tenho que ver lá o que eu vou dizer na sexta-feira. Eu nunca me preparo para porra nenhuma, porque eu estudo todo o tempo. Então é claro que eu não me preparo especialmente, mas aqui tinha um cuidado de fazer uma espécie de uma trilha, uma preparação para a alegria, que é alegre, claro. E então, por conta de tudo isso que é muito positivo, eu posso dizer que os momentos vividos nesses 2 anos são, para mim, o exemplo mais bem acabado profissional de eterno retorno. E o eterno retorno do Nietzsche é viver de tal maneira a desejar que aquele instante não termine mais. E é claro que você só tem certeza disso quando ele termina. Quando você tem a certeza de que era isso mesmo que você queria. Foi muito bacana, né? Foi muito legal. E eu espero sinceramente que cada um de vocês tenha sentido uma mínima parte da alegria que eu senti em vir aqui, que já teria valido enormemente a pena esse nosso encontro. Eu queria realmente, mais do que agradecer mesmo, realmente me colocar à disposição de vocês individualmente, pelo e-mail, para que a gente continue conversando, para que a gente possa se encontrar pelos aeroportos da vida. Tantas vezes eu encontro aí um ou outro, né? E que a gente continue, ao nosso modo,
nos vendo e nos querendo bem. Porque os nossos encontros aqui foram na contramão da vida. Exatamente por terem sido super legais e super bons. De fato, muito obrigado. E me desculpa qualquer brincadeira, me desculpa qualquer coisa. Para a pessoa que reclamou dos palavrões, não fique assim. Se eu não soltar um caralho, eu não sou eu, né? Não fica assim, né? Aprenda a lidar mais um pouco com a diversidade. Os palavrões fazem parte do cotidiano. Não sou só eu que falo, né? É do jeito que for. E depois, não tenha a exigência de que tudo seja absolutamente perfeito ao seu jeito. As coisas são o que são, nem boas nem ruins, são o que são. E se elas alegram um pouquinho, elas já valem super a pena serem encontradas. É o que eu acho, é a minha mais firme convicção. Show de bola, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.